Resolvi fazer esse vídeo porque eu já tô cansada, de verdade, de tanto vídeo na internet falando do Paraguai e falando que, assim, nossa, como não é possível que não tenha isso no Paraguai. E eu vou te falar agora uma coisa assim que bem no fundo do meu coração. Gente, aqui é Paraguai, não é Brasil. Na verdade, não sei qual é o problema das pessoas em querer ficar comparando Paraguai com o Brasil. Eu sei que é muito perto, é um lugar, é muito perto um do outro por ser fronteira, mas eu não cheguei, por exemplo, eu mandei nos Estados Unidos, e eu não cheguei nos Estados Unidos falando, nossa, o Brasil não é assim, ou o Brasil é assado, ou nossa, os Estados Unidos é assim. É isso que me irrita, porque, gente, cada lugar tem a sua característica. Vou te contar nesse vídeo os 5 principais erros que fazem o brasileiro não querer ficar no Paraguai e voltar para o Brasil. Esses dias saiu na internet um vídeo de uma pessoa que está voltando pro Brasil e aí o entrevistador perguntou alguns motivos do porquê que ela estava voltando pro Brasil. E, gente, eu fiquei chocada assim, de verdade, com esse pensamento dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui para você, vou até, né, me organizar aqui para não perder a linha de raciocínio. E a primeira coisa que você tem que entender é que... Para tudo! Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu tenho um aviso para você. Mudar para o Paraguai e ser um planejamento real é a receita para o prejuízo. Eu criei um guia prático, um mapa anti-cilada com tudo que ninguém te conta no YouTube. Documentação, melhores bairros e os bônus que vão te salvar. O link está aqui na descrição. Não caia em cilada, vem pelo caminho seguro. O Paraguai não é puxadinho do Brasil. Ele não é puxadinho do Brasil. Esquece isso. Ele tá muito perto do Brasil, ele tá muito perto da Argentina, mas ele não é puxadinho, gente. E é isso que você precisa ficar bem claro. Quando você sair do Brasil, você não querer encontrar ou tornar o Paraguai o Brasil, o novo Brasil, porque não vai acontecer isso. Porque o Paraguai, ele tem uma característica dele, é um país próprio dele. Ninguém chega no Japão querendo transformar o Japão no Brasil. Ninguém chega nos Estados Unidos querendo transformar os Estados Unidos no Brasil. Agora, por que quedas d'água que você chega no Paraguai querendo transformar o Paraguai em Brasil? Então, assim, se você chega, ou se você tá no Brasil e vem pro Paraguai, ou sai do Paraguai e vai pro Brasil com essa mentalidade, já tá tudo errado para você. E esquece isso. Então, você tá num novo território, numa outra história. Agora o que você precisa entender é sobre a história do Paraguai. Antes de você vir para o Paraguai, você tem que entender historicamente. Irritação. Historicamente, o que acontece aqui, o que aconteceu. Então, historicamente, o Paraguai chegou uma época que não tinha mais homem aqui. Então, eu não vou te ensinar a história do Paraguai, não. Mas se eu fosse você, como brasileiro, para respeitar um novo país que você vai ou pretende morar, ou se você chegou aqui no Paraguai agora e está tentando entender o que acontece, para tudo e vai estudar historicamente o que aconteceu nesse país. E a mulherada aqui é tão forte. E por que você tem que respeitar esse país? E aí depois escreve aqui nos comentários se você entendeu o que eu quero te dizer. Olha meu filho lá fora. Vai pra lá que eu tô gravando. Vai pra lá que eu tô gravando. Não. Toma. Não. Agora que o Thomas não deixa eu gravar mais nada, eu vou te falar sobre a ilusão da matemática, gente. É um ponto muito importante que você precisa saber. O que é essa tal ilusão da matemática? A Olivia tá gritando pra caramba. A luz do teu quarto tá acesa. Se você quer vir pro Paraguai, porque você quer economizar, eu acho que o Paraguai ele é muito mais barato que o Brasil, você tá muito enganado. Porque aqui no Paraguai você sim tem que ter dinheiro se você se engana, principalmente que você não tá ganhando em Guarani. E se você for converter o real pro Guarani, esquece, meu amigo, você tá lascado. Então, assim, o objetivo de você mudar mudar para o Paraguai, não pode ser uma redução econômica, você achar que vai ficar rico no Paraguai, porque você não vai, não é assim que funciona, tá, gente? O Paraguai tá, sim, em pleno desenvolvimento, ele tem, sim, muitas oportunidades, mas tem que colocar a mão na massa e tem que trabalhar e muito, gente. O que acontece? Por exemplo, essa casa que eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu quiser morar numa casa desse padrão, desse tipo, eu vou ter que pagar o preço. E eu não vou questionar se é no Paraguai ou não. O que está acontecendo é que o pessoal brasileiro desvaloriza o Paraguai e acha que aqui é tudo de graça. E não é assim. Aqui não é tudo de graça. E já chega questionando e colocando preço nos imóveis. Então, assim, já começou errado. Então, faz o seguinte, não vem Paraguai que você vai se decepcionar com isso. Outra coisa que você vai se decepcionar quando você chegar aqui, se você não vier com a mente aberta, é sobre o câmbio. Toda hora você vai ter que trocar dinheiro se você for trocar o real
pelo Guarani. Então você vai ter várias taxas de câmbio que pode sim se transformar em um pesadelo para você se você não tiver com a mente aberta. Então se você quer morar no Paraguai, não vem achando que você vai ficar rico e vai faturar tudo e vai ter oportunidades que você nunca teve no Brasil. Isso é uma mentira, tá? Então se você quer estar no Paraguai, é para viver o Paraguai e não o Brasil, mas é que não é o Brasil, não é o puxadinho. Outra coisa que você precisa saber é que se você vier para o Paraguai, você precisa saber minimamente o espanhol. Gente, é uma falta de respeito com as pessoas aqui que chegam no Paraguai e não falam pelo menos um pouco do idioma deles. Não é fácil, mas aqui vocês chegam no país deles querendo que eles saibam português e aí você está desrespeitando completamente o país. Ninguém chega no Brasil querendo mudar o nosso idioma, não é verdade? Querendo que a gente adivinhe. Se um francês chegar lá, a gente não tem que saber francês. E por que catso que o brasileiro chega aqui achando que o Paraguai é que tem que saber entender ele em português? Ele chega no mercado querendo pedir as coisas e não sabe minimamente o idioma. Gente, isso é além de falta de respeito, é uma completamente falta de noção. Então você precisa estudar um pouco mais o idioma para que você possa morar aqui, né, gente? Coisa que eu vou te falar e eu preciso te dizer é que se você é do tipo que faz jeitinho brasileiro para tudo, você não vai ficar aqui. Os paraguaios detestam o tipo jeitinho brasileiro, gente. Eles são pessoas extremamente honestas, são pessoas, claro, você vai me dizer, ai, os policiais, aquela coisa toda. Gente, de verdade, a gente foi parado 3 vezes e nenhum deles pediu pão doce. É difícil de gravar aqui, bem, produção. Tô querendo fazer um vídeo aqui, mas não tá legal. Ninguém pediu pão doce pra gente, não, gente. Então, assim, tudo bem, existe 2 lados, existe gente corrupta em tudo quanto é lugar. Mas isso não é uma realidade pra todo mundo. Então, assim, de verdade, jeitinho brasileiro não traz aqui, porque não combina com isso. Eles são, sim, pessoas que adoram ajudar, que amam ajudar, amam a comunidade, e são pessoas muito honestas, de forma geral, são muito amáveis. Então, cuidado com isso, essa é a minha dica. Se você quiser, de fato, vir, morar e ficar no Paraguai. Se você é do tipo que ama o Brasil e acha que o Brasil tem as melhores marcas, as melhores coisas, a melhor rotina, as melhores frutas, aquela abundância de coisa, esquece o Paraguai também. Gente, aqui, de verdade, se você fez a sua lição de casa e estudou a história, parou esse vídeo para estudar a história do Paraguai, então você vai entender do que eu tô falando. Aqui o pessoal é sóbrio, o pessoal, ele valoriza outras coisas, que não aquele montão de coisa, eles não ostentam, a variedade deles é a variedade básica pra gente, considerado básica, entende? E é mentira que vão falar assim, ai, nossa, eu fui no mercado e encontrei banana e maçã só. Mentira, gente, mentira. Aqui eu encontrei pitaia, encontrei abacate, encontrei morango, encontrei abacaxi, encontrei maçã, encontrei todas as frutas que eu queria. Claro, no Brasil tem muito mais? Claro que tem muito mais, mas historicamente, gente, vamos estudar historicamente a população do Brasil, aquele monte de coisa, é óbvio que não vai ter aquele monte de fruta, e se a pessoa nem consome e não é o perfil deles, porque, de novo, tem vindo muito brasileiro para cá, tem muito brasileiro, mas não é o Brasil, aqui é o Paraguai, é a terra deles. Outra coisa que você precisa entender. Eu vi um outro comentário também que a pessoa fez, que falou assim, que chegou aqui, ela não era ninguém, é como se ela tivesse começado do zero, porque no Brasil ela tinha crédito e chegou aqui e ela não tinha nada. Mas não é um pouco óbvio que você está indo para um outro país com outro histórico e você vai começar a fazer as coisas do zero? Você não vai ter o seu crédito do Brasil como lá? Gente, é um pouco óbvio isso, né? Então, eu não sei, cara, eu assim, é meio óbvio. É óbvio. Assim, gente, você não vai ter o seu cartão de crédito aqui se você não quiser pagar IOF. Você não vai ter que comprar parcelado aqui nas lojas se você não tiver. Você acabou de chegar, meu amigo. Quem é você, pelo amor de Deus? Ah, vai, pelo amor de Deus.